idade que tinham, por vezes era só possível tocar a veste de Jesus e elas eram curadas. A possibilidade, aliás, essa proximidade de Jesus, que possibilita uma nova condição de vida, um restabelecimento da saúde, uma salvação. Deus os cura e os salva de todos os seus males. A fonte da cura e da salvação é oferecida a todos, que é Jesus. Basta tocá-la, a fonte, Jesus, pois dela vem a vida. Algumas considerações a respeito desse texto tão profundo, tão denso, tão tocante, do pastor que se comove ao ver as suas ovelhas. É que a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é que é necessário descansarmos. Talvez este seja o desafio mais duro dos nossos tempos de hoje. Os apóstolos voltam da sua empreita, eles foram enviados pelo próprio Jesus. Eles foram aqueles, parte da Missio Dei, foram as ferramentas da Missio Dei, foram ali ensinar, fazer as coisas que Jesus os determinou, curar, expelir demônios. E eles voltam então, creio, estou certo, de que cheios de alegria pelo que aconteceu, pelo que se sucedeu, pelo que viram, pelo que viveram. E Jesus então, mas eles não têm tempo nem de comer. Jesus então os chama para perto e diga: vamos nos retirar, vamos para um lugar isolado, porque é preciso descansar. A primeira coisa que Jesus ensina é que é preciso abrandar o passo, é que é preciso desacelerar. E eu volto a dizer, talvez seja este um dos maiores desafios dos nossos dias: abrandar, descansar. O que envolve também o acto de acreditar. Descansar em. Descansar não significa e tampouco tem a finalidade de fazer com que se pare. Descansar significa parar por um pouco de tempo. Não significa parar efetivamente, até porque a missão deve continuar. Mas é no descanso, é retirados, que é possível perceber a Jesus, que é possível ouvi-lo de perto. É nesse círculo de ensino do pequeno grupo, dos 12 mais um, onde ele está no meio dos seus ouvintes, é possível percebê-lo de uma forma mais atenta. No meio da multidão e das multitarefas, e com muitas coisas a distrair, fica tão mais difícil de ouvi-lo, de aprender com ele e de praticar o que Jesus ensina. Ele chama os seus próximos a um lugar de isolamento. Versículo 32 é claro, a um lugar de isolamento. Eles então, quando voltam a Jesus, apresentam ali os seus relatos. Jesus é como se ele colocasse, dizer: calma, é preciso parar. Eles que são levados, são encarregados de levar adiante a missão de Jesus, têm que compreender algo essencial. Além disso, o conteúdo da sua missão é cuidar dos necessitados do povo. E é por isso que, nesse período de descanso, não tem vez apenas aqueles que são os mais próximos, apenas aqueles que são os de certa maneira especiais, apenas aqueles que são enviados diretamente como os 2 em 2. Envolve-se para isso também aquela multidão que está do lado, aquela que Jesus olha e comove-se até as suas entranhas, que também são chamados para perto, nesse mesmo lugar de descanso. E além de descansar, essa é a questão que fica mais em evidência em todo esse texto. Deus é um Deus que se compadece da sua criação. O que talvez seja tão esquecido por vezes em nossa vida. Deus é um Deus que se compadece dos seus filhos. Às vezes pode parecer que não.
mas Ele se compadece dos seus filhos. Nós não podemos mais achar que não, diante de situações que eventualmente são vividas e que já nos parece que Ele não se compadece nada. Se calhar Ele já nem ouve mais o que falamos. Parece que Ele não se compadece, não. Se compadece do outro, talvez. De mim, parece que não. Parece que às vezes nós esquecemos que Ele se atenta. Deus está atentamente a olhar para nós em nossas necessidades, como mais ninguém está. Parece que por vezes nós nos esquecemos disso. Mesmo que nós sequer saibamos do que precisamos. Até porque o compadecer-se não está aqui restringido à cura, não está aqui restringido à fome ou outras necessidades físicas, mas está muito mais ligado à ausência de pastoreio do seu povo. Podem não ser necessidades materiais ou físicas, mas pode se tratar de carência de propósito, carência de direção. Quando sentimos-nos perdidos, então Ele se compadece do seu povo e passa a ensiná-los antes de qualquer necessidade a tratar. Jesus passa a ensinar o seu povo, porque o seu povo não sabe para onde ir. O povo está disperso. O povo caminha como ovelha sem pastor. Mas não obstante, Ele também cura, porque faz realmente o que aquele povo necessita. Deus se compadece dos seus filhos. Mas é preciso estar perto de Jesus. É preciso estar o quanto mais perto de Jesus. Vencer a apatia, vencer o desânimo, nem que isto por vezes possa parecer até um bocado selvagem. Isso precisa ficar claro, irmãos. O texto acentua a cura em Genezaré, a restauração da saúde, a recuperação integral da vida, mas, para isso, o povo tinha que chegar perto de Jesus. E o povo, de uma forma até primitiva, tanto que nós temos textos, inclusive, que as pessoas são colocadas até pelo forro da casa. Abre-se o telhado para meter gente dentro, para Jesus curar as pessoas, porque as pessoas queriam estar perto de Jesus. Porque estar perto de Jesus significava mudança de vida. Estar perto de Jesus significava ser curado. Apenas tocar nas suas vestes, se fosse o caso, se não conseguisse mais do que isso, significava alteração de vida. É preciso estar perto de Jesus. É preciso chegar perto de Jesus. Quem chega perto de Jesus, quem chega próximo dele, beneficia-se com as suas dádivas, com vida nova, vida que se expressa em segurança, em amparo, em comida, em saúde, em proteção do bom pastor, que conduz o rebanho unido e protegido a pastos verdejantes, para onde há abundância de vida. Não é preciso para tal ter uma fé perfeita, não existe fé perfeita. Por vezes, de uma forma até primitiva, até com certa animosidade, pode ser que um passe na frente do outro, um queira levar vantagem em cima do outro, para poder chegar perto, que venha se cometer até mesmo esses atos mais primitivos. Afinal, quando Jesus nos chama, tal como chamou aqueles, a sua humanidade não foi simplesmente arrancada daquelas pessoas. Elas continuaram a serem humanas como elas eram, mas elas agora podiam chegar perto do seu Salvador. E estando perto do seu Salvador, elas podiam ser ensinadas. E estando perto do seu Salvador, elas podiam ser amparadas e elas deixavam de ter fome e elas eram curadas e salvas. E ninguém chegou ali, aparentemente, de uma forma muito cordial. As pessoas, diante das suas necessidades, por vezes, elas se lançam à frente e não importa o sentimento do outro. Essa é a verdade. Isso é tanto que quando pessoas precisam de cura, procuram o que for, com quem for, às vezes não obstante a fé, mas procuram, porque
O ser humano tem esse ato primitivo dentro dele, que quer, e quando quer, ele passa por cima das coisas para chegar. E com Jesus não foi diferente. E eu concluo trazendo algumas perguntas para esta reflexão. Eu gosto sempre de inaugurar as perguntas com uma fórmula antecipada. Francamente, temos buscado estar perto de Jesus? Francamente. Queremos, o que é pior, queremos mesmo estar perto de Jesus. Porque estar perto de Jesus evoca alteração de vida. As pessoas que o tocavam, elas não tinham só pão. Elas não eram só curadas das doenças. Elas passavam a fazer parte novamente da sociedade. Elas passavam a ter um status alterado de vida, transformação de vida. Queremos mesmo estar perto de Jesus? Ou será que, em algumas vezes, nós, inclusive, temos agido ativamente para, na verdade, nos afastarmos dele? Às vezes ativamente, às vezes sem perceber, a partir de atos, a partir de escolhas. Às vezes, por mais que nós estejamos a nos esforçar, por mais que não medimos muitas consequências para chegar perto de Jesus, é verdade que o máximo que vamos conseguir é tocar as suas vestes, é estar um bocadinho só perto de Jesus. Mas isso não importa muito, porque quem chega perto de Jesus beneficia-se do seu pastoreio. Mas as perguntas mesmo são essas. Será que Jesus é mesmo o nosso alvo? É onde queremos chegar? Porque, realmente, irmãos, quando nós queremos chegar próximos de Jesus e ter a mudança de vida, a mudança é uma mudança integral de vida. Não a buscar uma fé perfeita, mas há uma mudança de vida que de fato deve acontecer. E eu fico a imaginar que por vezes Jesus está a vir por um caminho, e nós, a saber que Jesus está a vir por esse caminho, nós deliberadamente tomamos o outro caminho, porque se nós dermos de cara com Jesus, nós vamos ter que mudar algumas coisas que nós fazemos, que nós falamos, que desejamos, inclusive ao outro. Porque se eu quero andar com um caminho como ele andou, se eu quero ouvir os seus ensinamentos e quando eu estou perto dele, eu devo seguir esses ensinamentos, volto a dizer, evoca alteração de vida, substancial da nossa parte. Tornaremos-nos pessoas impecavelmente santas e nunca mais erraremos? Evidentemente que não. Mas há uma necessidade de alteração de vida. E se há alteração de vida, nós teremos que deixar de fazer certas coisas que por vezes nos dão certo prazer hoje de fazer. E nós vamos ter que abandonar. A voltar a dizer, se Jesus estiver vindo por ali, será que eu quero mesmo estar no mesmo caminho dele? Vê-lo de cara a cara e ser transformado? Ou eu prefiro, eventualmente, olhar para ele um pouco mais de longe, segui-lo em algumas coisas que me apetecem e continuar a minha vida do jeito que ela é? Eu, ao ler esse texto e meditar nesse texto para poder preparar essa meditação final, essa reflexão final, eu pude, irmãos, de coração, realmente mesmo ouvir Deus a falar comigo, a dizer para mim, descanse. Descansar, mais uma vez, não significa ficar parado. Significa fazer uma pausa. É preciso descansar. Eu pude realmente ouvir, Alain, eu me compadeço de ti. Eu percebo as tuas necessidades, as tuas dispersões, as tuas crises, os teus traumas. Mas eu estou aqui para cuidar de ti. Eu estou aqui para te ensinar, para te curar e
com isso te salvar. Diante de Deus, de todo o coração, eu pude ouvir isso. Eu gostava muito que Deus falasse algo também no vosso coração, nesse sentido. Deus não deixa de se compadecer de nós. Por mais difícil que sejamos a viver uma situação, Deus não deixa de se compadecer de nós. Mas não é um olhar de misericórdia só, como nós temos às vezes, de dó, sabe? Revolvem-se as entranhas. Olha para nós e sofre quando nós estamos a sofrer. Mas não para por aí, porque Ele nos chama. Ele nos ensina. Ah, mas só tinha... Jesus, aí é só os teus, só os privilegiados. Não. Vem descansar comigo. Vem que eu vou te ensinar. Vem que eu te alimento. Vem que eu te curo. Vem que eu te salvo. Que o Espírito de Deus esteja falando isso no nosso coração nessa manhã. E que Ele nos abençoe.